Bom, e já que falamos de Brasil e Peru, né? Vamos falar diretamente da Arena Corinthians em Itaquera, onde está o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Celso. Fala aí, galera que está com a gente no Gazeta Esportiva. A Copa América em São Paulo agora, a partir de hoje, basicamente, é Arena Corinthians, campo do Corinthians, para o jogo de amanhã, que vale a classificação à próxima fase. Brasil e Peru se enfrentam a partir das 4 da tarde. A Arena Corinthians vai receber também um jogo de quartas de final e, por fim, uma terceira partida, a disputa do terceiro lugar dessa Copa América 2019. O treinamento da seleção brasileira fechado à imprensa em quase todo o período, a exceção foi o aquecimento dos jogadores, coisa de 5, 10 minutinhos. Está terminando nesse momento, daqui a pouquinho vem aqui para a sala de imprensa o técnico Tite e também o zagueiro Marquinhos. Sala de imprensa está recebendo uma grande galera de jornalistas aqui, os nossos colegas do site GazetaEsportiva.com, também o Salazar, tá ali o Rosolino, e uma baixa no treinamento de hoje, viu, Celso? Amigos, simpatizantes e inimigos. O Fernandinho, volante que está com problema no joelho, tomou uma pancada no joelho direito, realizou exames, a CBF não divulgou o resultado dos exames, mas o fato é que o Fernandinho não participou desse treinamento, dificilmente será relacionado para a partida de amanhã. Arthur, que levou um pisão no pé, recuperou-se, tudo bem com ele, treinou normalmente, deve começar jogando. Quem visitou a seleção brasileira antes desse treinamento hoje pela manhã na concentração no hotel foi o Neymar. Neymar foi lá, dá um abraço na rapaziada, está se recuperando do problema no tornozelo, também os problemas pessoais dele em relação a essa treta toda aí do possível estupro, enfim. E foi lá na sede da seleção brasileira hoje, no QG da seleção brasileira, bater um papo com os jogadores, abraçar a turma toda, me parece que tomou café ou almoçou com os meninos, enfim, foi lá dar um abraço de boa sorte para a seleção brasileira que joga amanhã e que deve ter uma mudança no ataque com a entrada do Cebolinha. Mas antes disso, antes de eu falar do time, vamos dar uma olhadinha num balanço que fez o Jordi, o Adriano Doff, nosso amigo repórter da Gazeta, um balanço desse histórico entre Brasil e Peru. Se não me falha a memória, uma das últimas recordações não é muito bacana. Vamos ver. No retrospecto geral, nosso adversário de amanhã é conhecido como um freguês de carteirinha. Alô, Peru, vai um CPF na nota? Em 43 jogos, foram 30 vitórias brasileiras, 9 empates e apenas 4 derrotas. Em Copas do Mundo, foram 2 chocolates. 70, a seleção de Pelé e companhia goleou por 4-2 em Guadalajara. Em 78, na cidade de Mendoza, 3-0. No jogo seguinte, com aquela mãozinha de alface do goleiro Quiroga, a Argentina goleou por 6-0. Resultado que tirou o time brasileiro da final, nos concedeu o título de campeões morais. Por falar em mão, não a La Mano de Deus de Maradona não. Vamos relembrar a mão de Raul Dias, amigo. Em 2016, na Copa América Centenária, graças a este gol com a mão, o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. O técnico Dunga não suportou a pressão e jogou o boné. Depois Tite assumiu o comando da equipe. 3 meses depois, nas eliminatórias para a Copa 2018, o Brasil foi a Lima e venceu por 2-0 com gol inclusive do Gabriel Jesus. Agora a história é outra. Quem vencer no sábado fica em primeiro no grupo e, claro, vai com moral para as quartas de final. Será que a fama de freguês e de sparring dos peruanos contra os brasileiros é coisa do passado? Vamos precisar de uma mãozinha agora dos nossos comentaristas. O Peru pode ser freguês, mas já deu uma embaçadinha na vida do Brasil. Imagino um Peru jogando um pouco mais do que Venezuela, por exemplo. Ou seja, vai se defender, mas também vai propor jogo e pode dar espaço para a seleção brasileira, que talvez tenha mudanças no ataque. Digo mudanças porque o Cebolinha é quase certo que vai entrar.
né? Resta saber onde, se do lado esquerdo, do lado direito, se é o Neres que vai deixar a seleção, se é o Richarlison. E corre por fora também o Gabriel Jesus, que tem entrado e agradado ao técnico Tite. De repente ele pode até jogar de centroavante na vaga do Firmino, não sei. Vou arriscar aqui o meu palpite, vou chutar a escalação da seleção brasileira com o Alisson no gol, o Daniel Alves de lateral direito, na zaga é Marquinhos e Thiago Silva, na esquerda joga o Felipe Luiz. Meio campo com Casemiro, Arthur, que deve ser confirmado pelo técnico Tite, Coutinho armando. Aí no meu time eu colocaria aqui, ó, tô arriscando, pensando com a cabeça do Tite, que entraria Cebolinha na vaga do David Neres, que é um jogador ainda inexperiente, que fez um outro bom primeiro tempo, por exemplo, como na última partida, mas que talvez perca a posição para o Cebolinha. Tô imaginando o Cebolinha entrando nessa vaga, tá bom? Com o Firmino mantido de centroavante e Richarlison na outra ponta. Daqui a pouquinho o técnico Tite e o zagueiro Marquinhos vão falar do lado de lá dessa parede, onde tem o auditório portentoso do Coringão aqui no seu Taj Mahal da Zona Leste. Um abraço aí, se der tempo a gente volta com o Tite. Maravilha, Silvestre, sempre feliz aí em Itaquera. O Silvestre gosta muito. Né, de Itaquera. E gostam muito dele lá. Sim, exatamente. Ele que viu aquilo nascer. Sim. Né? Tirou até a vaca que tinha no lugar. Expulsou a vaca. E aí? Jogo pau a pau, sem dúvida. Essa história, a gente mostra a história e parece que a vantagem é enorme. Foi enorme. Tem essa história, o Brasil é pentacampeão do mundo. Não, o Brasil foi pentacampeão. Desde 2002 que não ganha nada. Sim. Então, calma. Você fica tirando partido do que os outros fizeram. O Peru tinha um futebol muito fraco, em 70 fez um jogaço, era o Didi, que era o técnico do Peru, e depois de 86 de novo com o brasileiro, ele conseguiu, mas era futebol primário. Hoje não, hoje é tudo papau, hoje é tudo muito parecido, tanto que está cheio de jogador peruano aqui no Brasil, né? Então é muito parelho, não tem obrigação nenhuma de ganhar. E agora o herói da vez, o salvador da pátria da vez é o Cebolinha. Era o David Neres, depois era esse absurdo de futebol conjunto sem o Neymar, depois virou o Firmino e agora é o Cebolinha. Gente, é um time normal, não tem nada demais. O Brasil, com o Cebolinha, sem Cebolinha. Você pode pôr com tempero ou sem tempero. Sim, mas aqui com o Everton Cebolinha, a seleção, quando ele esteve em campo, contra a Bolívia, contra a Venezuela, o futebol melhorou. O mesmo acontecia com o David Neres, o mesmo acontecia com o Firmino. É uma tentativa, não é? Uma tentativa de melhorar. É uma tentativa de melhorar o que não vem bem. A seleção está devendo, independentemente desse equilíbrio que realmente existe hoje entre as seleções, no futebol mundial, de modo geral, mas a seleção brasileira está devendo pelo material humano que tem. O que me chamou a atenção, não sei de vocês também, foi quando o Tite, acho que na última entrevista coletiva que deu, ele foi questionado sobre alterações na equipe. Ele disse, e a gente espera que ele não morra como morreu na Copa do Mundo, demorando demais para mexer no time. Ele fala o seguinte, que ele não se sente capaz de promover alteração que ele não tenha treinado. É claro, você, durante o treinamento, esses fechados principalmente, você cria 1, 2, 3, 4 alternativas para a partida, mas às vezes o jogo te oferece uma situação que ele não treinou. E eu acho que cabe ao treinador, pela competência que tem o treinador, ainda mais de seleção brasileira, de estar apto a fazer esse tipo de alteração, sim. Me surpreendeu demais o que disse o Tite. Ele está, mas ele prefere fazer alguma coisa mais no certo. Mas... Gente, nós temos um monte de jogador comum. Não tem essa história. Não sei se o material humano do Brasil é muito superior do Peru. É tudo mais ou menos igual. E aí você vai para a técnica. Aí você vai para a técnica. Será que a técnica também é superior? O brasileiro é muito arrogante. O brasileiro ainda acha que ele é o melhor futebol do mundo. E não é. Soberba, é tudo muito igual. Os jogadores do Peru também jogam na Europa, também jogam na Aliás, um dos problemas da Copa do Mundo... Me recuso, Celso, a aceitar que o treinador da seleção brasileira disse que não se sente capaz de alterar a equipe pelo fato de não ter treinado. Garrafa, ele vê uma nova situação de jogo, ele fala, Celso, você vai entrar e vai fazer essa função. Mas talvez seja a maneira de falar. Quantas vezes nós não vimos treinadores que fizeram alterações durante um jogo e o próprio jogador depois fala assim, nós não treinamos isso, ele fez essa alteração, e aí o treinador fica taxado de professor pardal. Eu acho que faz parte. Se ele não... Assim, é que ele tem a obrigação de treinar várias. O brasileiro acha que é o melhor do mundo. Não, mas você tem que criar alternativas. Não é o melhor do mundo. Ele ganha bem, é técnico da seleção brasileira e tem a responsabilidade de fazer o time jogar. O time não tá jogando? Mexe no time. Levou o Paquetá para passear? Levou o Alexandre para passear? Vamos dar uma mexida nesse time? E às vezes, durante o jogo... Fazer uns 20 times. Mas você tem que fazer a leitura. Tem que ser um time, não tem que usar 23. Os caras estão devendo, vai deixar esses caras aí, não estão jogando absolutamente nada. Em algum momento eles podem começar a jogar. A competição tá acabando.
acabando. Pode acabar já no domingo. E quem é que diz que o Brasil tem que ser campeão? Você não tem... Ele não é melhor que os outros, mas você entra brigando. Você entra brigando pelo título. Mas tá brigando. A seleção brasileira em casa. Mas é isso aí. A seleção tá devendo, gente. É um time comum sem o seu principal jogador. E a gente não pode se acomodar. Tem que cobrar assim dos caras e cobrar do Então tem que fazer uma nova geração. Essa que tá aí é tudo igual. É o Neymar o diferencial. Eu tô esperando o jogo de conjunto, que disseram que ia aparecer. Nisso eu concordo com o Flávio. Criou-se uma ilusão quando o Tite conseguiu 100% de aproveitamento das eliminatórias e foi para a Copa do Mundo, todo mundo achou que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo. Nunca esteve entre os grandes favoritos. Sempre atrás de Bélgica, de Alemanha. A maioria desses caras que estão aí, o senhor quando vai para a Europa, lá para a Inglaterra, para o Barcelona, decanta. Vamos ler o protagonista. Daqui a pouquinho a gente... Qual jogador que lá eles são maravilhosos, aqui eles são nível baixo, tem que jogar assim. Lá eles são coadjuvantes, todos. Daqui a pouquinho a gente volta. O Neymar é tudo segunda linha. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso.